Oi, Mari. Já já o Glauber entra e a gente começa aqui. Oi, você me ouve? Ei! Tudo bom? Oi, Mari. Mari Tudo chegou, bem? ó. Tudo bom, Mari? Oi pra você também. Bom, E aí, tá dando pra boa. ouvir direitinho, Mari? Tudo certo? Ela vai falando. É, ela vai falando. Bom, estamos aqui reunidos. Eu acho que a gente deve fazer tudo sim. Eu acho que a gente deve fazer uma prece inicial, né? E depois dessa prece inicial, a gente explicar um pouco qual o objetivo desse encontro, desse momento, que a gente está dando esse pontapé usando Esse é o essa jeito novo. plataforma, É, esse sujeito novo, essa plataforma, essa forma nova de se comunicar, tá bom? Então, você quer fazer a prece, Renata? pode Ou eu ser. faço? Pode Vamos lá. ser. Agradecemos a oportunidade da gente estar aqui dessa nova maneira, né? Devido a essa mudança toda na vida do planeta. E pedimos a Deus, aos nossos mentores, que nos ajudem nesse momento a abrir nossa mente, abrir nosso coração, para a gente conseguir ter um espaço aqui de conversa, de reflexão, da gente estar junto, mesmo longe, mas sempre juntos. Nos inspirem, nos ajudem, e é isso. Assim seja. Que assim seja. Vamos pedir também por todas as pessoas que estão aqui do nosso grupo, que não estão aqui com a gente, mas que a gente vai deixar isso ao final gravado, para qualquer hora, qualquer um poder acessar e poder escutar a nossa fala. Como também é um canal que vai ficar aberto para perguntas, para questionamentos, para contar como é que está a vida, como é Isso. que está cada um, para a gente poder bater papo, como a gente fazia lá na nossa casa, enquanto ela não reabre. Não é isso? A gente tem esse momento para conversar. Tá bom? Só tá a Mari hoje com a gente, mas vai ficar gravado ao final. Inclusive, Renata, ao final, como você que está comandando, você abriu por aí, quando encerrar tudo é muito importante. Eu perdi uma live que eu fiz recentemente agora, com o pessoal de São Bento da Paraíba, eu que estava comandando e ao final ele pergunta se quer gravar. Eu pulei, enfim, me atrapalhei e não Ops! gravou, aí perdeu. Ops! E aí já era, entendeu? Então ao final você fique atenta quando terminar que ele vai fazer essa pergunta, tá? No Beleza. finalzinho Primeira vez da que eu live. uso esse negócio aqui. Eu só assisti live, eu ainda não usei. Mas aí Vou toda primeira precisar. vez você vai gostar, vai ser legal que é uma ferramenta nova. Bom, então a proposta desse grupo que a gente iniciou essa semana, eu já expliquei, a gente mantermos sempre conectados e unidos, mesmo à distância, mas a gente vai estar próximo um do outro, e poder levar alguma reflexão, alguma palavra como um mote de encontro. Tá? Hoje Renata vai dizer qual é a nossa, o nosso mote, o que é que a gente vai discutir, o que é que a gente vai falar um pouco aqui nessa tarde. Tá bom? Vamos lá, Então, Renata. a gente escolheu, né, uma passagem desse livro aqui, Fonte Viva, né, do Chico Xavier, pelo espírito do Emmanuel. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre esse número 4 aqui, ó. Cada qual. Até a gente deixou no Instagram, tá lá o texto todo, o texto completo. Michele, que saudade, Michele meu chegou. Deus! Que coisa Oi, meu boa você irmãozinho. por aqui. Sintam-se abraçados. Vai chegar o dia que eu vou dar um abraço forte em vocês, De viu? verdade, É, de verdade. de novo. Ai, ai, nem fala de abraço, gosto tanto de abraço. É um negócio que faz Michele, uma falta danada. A gente tava explicando que esse canal é um local que a gente deixou em aberto
tanto para a gente conversar, bater papo, nos domingos à tarde, em um momento em que a gente se encontra, como também vocês poderem deixar mensagens para a gente, tá certo? Esse canal só quem tem acesso é a juventude e os evangelizadores, é um canal mais fechado, onde a gente vai fazer bate-papo do nosso grupo em particular, sobre os temas mais variados e também um pouco, obviamente, sobre o Evangelho de Jesus. Tá? Então hoje a gente está trazendo essa análise, como ela mostrou, da Fonte Viva, a mensagem de número 4, cada qual, em Cada que a qual. gente vai abordar isso. Qualquer dúvida, qualquer momento pode parar, vai ser uma conversa breve, informal, como a gente faz lá, roda de conversa, tá? Só que a ferramenta que a gente escolheu foi essa. Infelizmente, por hora, dá para ficar só 2 pessoas interagindo, mas a gente pode evoluir para outras ferramentas se o grupo se mantiver forte e for o desejo do grupo que isso aconteça. Tá bom? Vamos em frente. Então, vamos lá. Cada qual. Aí aqui tem uma frase da carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. E aí ele fala aqui, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais pra frente, que a gente pegou o texto completo, né, na Bíblia, e aí o negócio faz um... Muito legal. É muito legal. Vamos lá. Em todos os lugares e posições, cada qual pode revelar qualidades divinas para a edificação de quantos com ele convivem. Aprender e ensinar constituem tarefas de cada hora, para que colaboremos no engrandecimento do tesouro comum de sabedoria e de amor. Quem administra, mais frequentemente pode expressar a justiça e a magnanimidade. Quem obedece, dispõe de recursos mais amplos para demonstrar o dever bem cumprido. O rico, mais que os outros, pode multiplicar o trabalho e dividir as bênçãos. O pobre, com mais largueza, pode amealhar a fortuna da esperança e da dignidade. O forte, mais facilmente, pode ser generoso a todo instante. O fraco, sem maiores embaraços, pode mostrar-se humilde em quaisquer ocasiões. O sábio, com dilatados cabedais, pode ajudar a todos, renovando o pensamento geral para o bem. O aprendiz, com oportunidades multiplicadas, pode distribuir sempre a riqueza da boa vontade. O são, comumente, pode projetar a caridade em todas as direções. O doente, com mais segurança, pode plasmar as lições da paciência no ônibus geral. Os dons diferem. A inteligência se caracteriza por diversos graus. O merecimento apresenta valores múltiplos. A capacidade é fruto do esforço de cada um. Mas o Espírito Divino, que sustenta as criaturas, é substancialmente o mesmo. Todos somos suscetíveis de realizar muito na esfera de trabalho em que nos encontramos. Repara a posição em que te situas e atende aos imperativos do infinito bem. Coloca a vontade divina acima de teus desejos e a vontade divina te aproveitará. Oi, Zé Ricardo! Acabamos de ler também, né? Tudo Cara, bom, Zé? Seja esse texto bem-vindo. aqui eu achei, assim, é muito legal porque eu acho que muitas vezes a gente acha que não é capaz, acha que não é suficiente, sei lá, o que a gente sabe, ou o nosso jeito, ou enfim, o que a gente é, como se fosse pouco para algumas coisas, sabe? E na verdade todo mundo tem a sua importância. Quando ele fala aqui, né, que o pobre pode com largueza, aí você fala assim, largueza, o pobre tem alguma coisa que ele pode dar com largueza, com muita facilidade? Claro. A esperança, a dignidade, independente de qualquer coisa. Então, assim, quando a gente pensa um pouco sobre o que ele está falando aqui, é impressionante, porque se o fraco, o doente, o pobre, né, aquele que tem que só obedecer ordem e tudo, todo Os mundo, dons, os dons diferem, né?
De um Os para o dons outro, cada um. porque é uma coisa que eu sempre pensei, assim, né? Cada pessoa tem realmente um dom, né? Tem um. Enfim, cada pessoa tem um jeito, né? De ser, vamos dizer assim. E aí, cara, é impressionante como cada pessoa tem algo a acrescentar. Eu acho que se a gente pensar em todo mundo que a gente convive, cada pessoa acrescenta a gente uma coisa diferente. Nem que seja paciência na gente mesmo. Se a pessoa é um mala, que acontece, né? Bastante. Mas de qualquer E aí ele, jeito, ele fala. coloca que a capacidade, ele coloca, né, que os dons diferem. A inteligência se caracteriza por diversos graus. O merecimento apresenta valores múltiplos. Aí o que eu achei interessante, a capacidade é fruto do esforço de cada um. E aí remonta aquela passagem dos talentos, né? Isso. Onde a parábola dos talentos, onde cada um tem os seus talentos e a gente vem para esse mundo de matéria com a finalidade de desenvolver esses talentos, fazer esses talentos aumentarem. Né? O que Deus, que é o nosso Pai, é um Pai amoroso, um Pai compreensivo, ele nos coloca essa oportunidade de estar aqui nesse mundo encarnado, um mundo de provas e expiações, mas que aqui é um educandário, é uma escola, para que a gente aprenda algumas disciplinas. E essas disciplinas, esse aprendizado, assim como a gente na escola aprende matemática, português, história, arte, enfim, aquilo que mais gosta, a gente pode desenvolver também os talentos que a gente mais gosta, que a gente tem interesse. Existem tantas áreas do conhecimento, tantas coisas maravilhosas nesse mundo que a gente pode fazer. Todas as pessoas são úteis. Não existe aquela pessoa que, por menos dotadas que seja, não possa contribuir, nem às vezes até com um sorriso. E a gente chama a atenção os irmãos, muitas vezes, que são portadores do, da síndrome de Down, mesmo tendo muitas limitações, a gente vê casos de crianças que são alegres, que trazem uma felicidade junto a elas. Quer dizer, mesmo tendo a impossibilidade de algumas coisas, elas desenvolvem outras, elas conseguem fazer outros dons. E quantos exemplos de pessoas que têm limitações outras, às vezes até orgânicas, enfim, mas que conseguem desenvolver, conseguem ser úteis, basta ter o que ele diz lá no final, o esforço de cada um, ou seja, a vontade de ter esse espírito de querer fazer algo diferente, querer contribuir com a obra de Deus, né? Somos co-criadores em plano menor, ou seja, nós estamos aqui não por acaso, a gente está aqui pelo amor de Deus para que a gente possa evoluir e ser todos nós. Podemos ser felizes, né? Com certeza. Eu estava pensando aqui, porque às vezes a gente duvida muito, né, dessa nossa capacidade de, em alguns momentos da vida, né, de poder realmente ajudar, de poder realmente fazer a diferença em alguma coisa. Que tem aquelas horas que a gente se sente um pouco mais para baixo, né, que é normal. E a gente acha que Sim. não tem essa influência toda, que não está fazendo tanta diferença. Só que isso não é real. A gente faz diferença sempre. É só a gente querer, é a vontade que você está falando aí, né? Então, assim, tem exemplos, até que, olhando o texto completo desse capítulo 12 aí da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, né? Que você botou aí na Sim, Bíblia Online para a gente dar uma olhada. sim, Cara, é bem legal. Ele faz uma comparação, gente, que é o seguinte. Ele fala assim, tá, cada pessoa, né, assim, tentando, né, assim, já interpretando o que ele falou, né? Mas cada pessoa tem a sua importância, né, no planeta, na sociedade. Cada pessoa vai ter sua importância. É isso que você está falando aqui nesse texto Cada Qual do Fonte Viva, ele fala bem isso, né? E aí, às vezes a gente não consegue enxergar a nossa importância, né? E aí ele compara um ser humano com, por exemplo, a sua mão e o seu olho.
Se a gente fosse feito só de olho, a gente conseguia fazer o que a gente faz hoje na vida? Não ia rolar, né? Se a gente fosse só mão, a gente ia conseguir fazer alguma coisa assim, do mesmo jeito que a gente faz hoje? Também não. Por exemplo, Se o fosse nosso só olho. pé, se fosse só pé, se fosse só pé, a gente só andaria, mas não faria outra coisa além de andar. Anda. Aí a gente, como a gente tem o pé, a mão e o olho, a gente anda olhando alguma coisa para poder pegar aquela coisa. Já foi alguma, né? Já fez uma diferença. Por quê? O que ele estava mostrando com isso? Que cada parte da gente já tem a sua importância. Individual, né? Mas em conjunto, uma vai ajudar a outra. Sempre. Sempre. E na sociedade, na vida, da nossa família, né? Na sociedade, né? Numa coisa maior, assim, numa amplitude maior, todo mundo vai ter a sua importância. Então, assim, é uma coisa engraçada que eu pensava alguns anos atrás e cada vez faz mais sentido, né? Por exemplo, a gente está lá no colégio, todo mundo estudando. Ah, tá, não sei o quê. O que você vai fazer para o vestibular? Ah, eu vou fazer odonto. Não, beleza, você vai fazer odonto? Tá. Ah, eu vou fazer medicina. Ah, fulano vai fazer direito. Ah, fulano quer letras. Não sei quem quer ser, sei lá, sociólogo, né? Cada pessoa... Ah, não, eu vou ser assistente social. Ah, não, eu quero ser nutricionista. Cara, assim, como é que cada um resolve? Como é que dá na telha de cada um escolher uma profissão? Gente, se todo mundo resolvesse ser médico, o hospital não andava. Por quê? Não ia ter a pessoa da Não ia faxina. ter. Imagina, se não tem a pessoa da faxina, faz como? Não vai ter a pessoa da recepção. E aí o médico faz como? Não vai ter o enfermeiro, o técnico de enfermagem. E aí? Como é que o hospital anda se não tiver todo esse povo, cada um com E a aí sua aptidão, com a sua função, para a coisa andar? vamos contextualizar um pouco, Renata, para a juventude da Seja, tá? Paulo de Tarso, não podendo estar em todas as comunidades que à época ele passou e fundou, né, que era o cristianismo nascente, né, daquela época, ele saiu aí quando ele viu que não conseguia mais, ele estava em Antíqua e não conseguia, aí queria se comunicar com Coríntios. Então ele começou a escrever as cartas. Por isso que isso aqui é a primeira carta aos Coríntios, né? Está no capítulo 12 e os versículos seguintes, né? Que está estruturado dessa maneira lá no Novo Testamento. Né? Só para os meninos entenderem. Então, é muito interessante que já naquela época, a época de Paulo, há 2000 anos atrás, né? Paulo já estava escrevendo para os coríntios, dizendo da importância da diversidade. Né? Cada profissão, cada dom, cada coisa que você sabe fazer e se faz com amor, ela é importante para a sociedade, é importante para que a gente possa evoluir. E cada um vai contribuir com os seus dons para um todo. Né? Aquele que pode mais ampara aquele que pode menos. O que pode menos contribui com o que pode. É tanto que na parábola dos talentos, Deus não dá talentos iguais a cada um. Ele dá 5 para um, 3 para outro e apenas um para um, porque para um outro, porque ele dá os seus talentos conforme as suas capacidades. Ele não pode dar algo a alguém que ele não vai conseguir e cobrar daquela pessoa uma coisa que ele não pode dar. Isso seria injusto, isso seria até falta de caridade. Sim. Então, o texto de Coríntios é muito interessante porque ele vem falando nessa metáfora que ele faz do olho, da boca, do pé, enfim, cada um com sua função, cada um vão fazer com que o todo, que é o corpo, funcione e eles cresçam juntos. Você não vai ter um organismo, uma pessoa que esteja pleno de suas capacidades sem a mão. Vai faltar alguma coisa. Se ele não enxerga, vai faltar alguma coisa. Se ele não, nós dentistas, se ele não tem os dentes, vai faltar alguma coisa. Ele vai ter alguma dificuldade. O indivíduo ele é um todo e com cada parte com sua importância. Aí vem o exemplo que você usou. Se tem um médico no hospital, mas não tem a pessoa lá que está fazendo o de serviços gerais, fazendo a limpeza, como vai ficar esse hospital? Né?
Como vai ficar esse hospital se não tem a administração para prover a compra dos remédios, dos insumos? Como os médicos vão trabalhar? Então, cada um em sua função, ele é de fundamental importância. E é engraçado como Paulo, aos Coríntios, já comunicava isso há 2000 anos atrás. E a gente ainda, Bate a muitas vezes, cabeça com isso e não acha que é tão bate, importante, não acha, não não acha que tem que valoriza, acrescentar, não valoriza não a valoriza posição cada de um. cada um, a importância de todos na nossa vida. Ô Renata, se não fosse nessa pandemia o trabalho das pessoas que estão entregando os motoqueiros, que estão entregando as medicações, são serviços mais braçais. Mas olha a importância disso. Não, Se não fosse o pessoal dos garis recolhendo os lixos nas ruas, enfim, como estaria a nossa pandemia com, imagine o lixo de cada um na frente da sua casa, contaminado ou não de Covid, como a gente não estaria numa pandemia como essa? Né? Então, cada um com sua função, cada um com seus dons a serem desenvolvidos e trabalhados. Assim, é essa a mensagem que vem trazendo já desde Coríntios para a gente aqui, né? E é lindo, ele começa a carta dizendo assim, eu vou ler só esse início dessa carta porque vale a pena. Vale a pena. Ele diz, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentios, levados ao ídolo mudos, conforme ereis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Ou seja, todos nós temos espíritos, somos filhos de Deus, mas há uma diversidade de dons. E ele traz essa carta explicando para os de Coríntios justamente isso. Eu não sei se à época ele deve ter escutado alguma notícia que em Coríntios tinha alguém com vaidade, um querendo ser melhor do que o outro. Ah, será que existia isso? Será que existia isso? Gente? Quase não acontece, né? E aí ele vem com essa, dizendo que, olha, somos todos espíritos, somos todos filhos de Deus e cada um vai ter a sua importância. Né? É lindo esse texto, vale a pena, é um texto mais longo, ficaria talvez enfadonho se a gente ficasse lendo ele na íntegra, né? Mas ele é de fácil acesso na internet, ou então os jovens podem pegar ou fazer esse exercício de pegar a Bíblia lá no Novo Testamento e abrir. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12. Tá bom? A gente manda, depois a gente deixa escrito lá no. Sim, a gente deixa no grupo, nos comentários, para eles verem isso, né? Vale a pena, é legal. Completo. Vale a pena sim. Trecho. Exatamente. E na mensagem, que é o motivo do nosso encontro, né? Cada qual, né? É muito importante, Renata já reforçou isso, onde eles vêm trazendo cada importância, citando. E aí onde a gente deve sempre manter preces. Nós estamos passando por um momento de grandes transformações no nosso planeta. E nesses momentos a gente necessita de bons líderes. Aqueles que podem mais devem ajudar aqueles que podem menos. E os que podem menos não devem ficar só na posição de tem que arregaçar as mangas e fazer alguma coisa. Só unidos é que a gente vai sair dessa enrascada em que a gente se meteu. Mas nós temos que fazer preces. O recurso da prece, a doutrina espírita nos ensina que a prece é muito importante. E a maioria das religiões. Eu não vejo nenhuma religião dizendo que não se deva fazer prece. Que não se deva entrar em contato com Deus. E pelo recurso da prece, respeitando a todas as religiões, nós podemos pedir, nós podemos agradecer e nós podemos louvar. Hoje é louvável que estamos reunidos aqui, a gente pode estar feliz em Deus, essa oportunidade, né, do grupo estar aqui reunido, né, mas a gente deve pedir
nesse momento pelos nossos líderes, por aqueles que nos lideram, por aqueles que estão em posições de administração. E no texto que você lê, ele fala o administrador, né? Ele diz que quem administra, mais frequentemente, pode expressar a justiça e a magnanimidade, né? O rico, mais do que os outros, pode multiplicar o trabalho e dividir as bênçãos. A gente nota que tem muitas pessoas que estão lutando para manter muitas pessoas trabalhando. Está muito difícil a situação, mas tem saída sim, desde que você se disponha, que você procure alternativas, que você chame para si a responsabilidade que você tem. Eu estou, nesse momento, na condição de rico, né? Então, o que posso fazer? Eu estou, nesse momento, na posição de administrador. Eu tenho que, agora, tentar fazer o melhor que eu posso. E nós, que na condição, muitas vezes, que ele retrata aqui, né? Quem obedece, ou seja, naquele que está na condição de estar sendo administrado, dispõe de recursos mais amplos para demonstrar o dever bem cumprido, ou seja, procura fazer a tua melhor parte, né? Vamos esquecer as espicuinhas, as coisas pequenas e tentar fazer a sua melhor parte. O mundo está precisando de pessoas que se disponham a, né? E Boa aí ele vontade. vai, a questão, os homens de boa vontade precisam arregaçar as mangas e dar o seu testemunho nesse momento. Porque é só dessa maneira que a gente vai conseguir, em nome de Deus, melhorar a condição desse mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. O mundo não vai mudar se as pessoas não mudarem. Somos nós, é nossa vez, está na nossa vez fazer isso. Pois E é, a aí a gente gente tem tem que tanta chamar... mania de jogar responsabilidade, ainda mais num momento como esse, às vezes, né? A responsabilidade é do governante, a responsabilidade é sempre para cima, é sempre fora da gente, né? Assim, a maioria das vezes, né? Que a gente vê. Agora, se cada um fizer a sua parte, é aquela, né? Uma gota no oceano, mas sem aquela gota, o oceano não existia, né? Assim, tem que unir todas as gotas para você formar um oceano. Então, se cada um fizer a sua partezinha, como uma gotinha nesse oceano imenso, cara, isso faz diferença. A gente, é aquela história, a gente acha que não faz, mas como ele fala aqui, cada um tem o Cada seu qual. papel, cada um tem sua importância. E é muito maior do que a gente imagina. Ele chama a atenção do sábio, como a gente está precisando da ciência, né? É. Às vezes a gente vê os sábios, os doutores, com às vezes um tom um pouco arrogante e tal, né? Porque eles têm muito saber realmente e a gente tem que respeitar. Às vezes até a forma de falar assusta um pouco, porque a pessoa tem um vocabulário que a gente não compreende e tal. E o texto diz: o sábio, com dilatados cabedais, ou seja, com dilatadas bagagens que podem ajudar, né? Podem ajudar a todos, renovando o pensamento geral para o bem. E como a gente está precisando de que os cientistas, as pessoas que estudaram para isso, que se prepararam, eles vão ser testados. A ciência vai ser posta agora à prova, né? As academias, as universidades, para que a gente possa sair, encontrar novas formas de coexistir, de estar aqui. Isso aqui é um exemplo, graças a Deus. Alguém pensou um dia que a gente que houvesse a necessidade de encontrar as pessoas à distância, e aqui a gente está se encontrando em tempo real, à distância, e podendo manter o isolamento. Foi porque alguém, um sábio, pensou isso, né? Então a gente pode muito mais. E eu tenho fé que depois dessa dificuldade, dessa pandemia, muitas coisas novas vão surgir. E a gente vai ter, se Deus quiser, um desenvolvimento muito grande. E cabe a vocês da juventude, né, a quem nos dirigimos nessa tarde, participar disso. Eu já estou à metade do caminho, né? Eu estou chegando ali, quase chegando na metade do caminho, né? E vocês estão começando agora. Então é importante, o mundo vai precisar da boa vontade de vocês de fazer transformar o que a minha geração talvez não tenha conseguido até agora. E assim a gente vai fazendo a coisa andar. Não é Verdade. isso? Cada qual, cada qual. Cada qual. Cada Pois qual. é. Tem, Fala. dica de livro, tem um livro muito maravilhoso que é A Caminho da Luz, onde ele mostra justamente isso, mas só que num contexto bem mais
amplo, né, Renata, das civilizações, o que cada civilização contribuiu. A gente estava analisando aqui no contexto que cada geração pode dar uma contribuição para evoluir, né? Imagine que a geração dos anos 60 não tinha computador, mas foi a geração deles que nos anos 70 fez evoluir para que nos anos 80 os primeiros computadores surgissem, nos anos 90 isso se popularizar, enfim, uma geração vai trazendo. Então a geração de hoje, que é a geração dos meninos que são chamados de milênios, e até já tem outras classificações, tem essa facilidade de estar conectados, né, entre um e outro. Isso muito se deve ao esforço lá de trás, cada qual agindo com sua parcela de contribuição. Então, essa É isso. juventude que está Tudo que a agora gente tem muito a fazer. É isso. O que a gente faz hoje vai refletir mais para frente. Então, muita coisa que não vai ficar Sim, exatamente para a gente nesse momento vai ficar para gerações que estão vindo aí, né? Que pode ser a gente voltando. Então, bem ou mal, o que a gente sim, faz hoje, a gente já planta uma é, sementinha lá para frente para a nossa volta, né? isso, isso, Então, isso. Muito bem lembrado, né? Dos dogmas da doutrina espírita é a reencarnação. Nós acreditamos realmente que a gente tem, já estivemos aqui e agora estamos, né? E tem mais, não é à toa que a gente está passando por tudo isso. Então não adianta se maldizer, porque, por que eu estou passando por isso, a minha vida, tal, não. Provavelmente tem uma finalidade, nós não estamos aqui por acaso, e é provável até que em muitos casos a gente tenha pedido para estar aqui neste momento, né? pois é, eu gosto Então, de perguntar sempre, trocar sempre esse por que eu e para quê. Eu acho que o sim, para quê ele me responde melhor, assim, dá uma gostei. leveza, tipo, para quê? Por que não? Porque o que está acontecendo agora? Para quê? O que que isso que eu estou passando hoje pode me trazer de bom? O que que isso pode trazer de transformação dentro de mim para eu viver mais tranquila, apesar de qualquer coisa que possa acontecer ao meu redor? Renata, Para quê? foi você que me falou na evangelização sobre aquela parte mais uma vez, de Paulo, né? Não sei em que momento da Bíblia, que ele fala sobre desgraça. Como foi aquela história? Não, em tudo dai Em graças, tudo não é dá isso? graça. Explica isso aí, foi muito legal, não é isso? Num momento como esse que a gente está vivendo tantas dificuldades, né? Em tudo dai graças na hora da prece, na hora que você vai se reconectar com Deus, se ligar, né? Ele fala isso. Então, se em tudo deve se dar graça, como é que você explicou aquilo? Tu lembras disso? Ai, gente, lembrar exatamente como é que foi, eu não lembro. Eu sei que Você tá na estava hora e acaba falando, que sai, né? você Mas estava falando disso. Se em tudo dai graças, então é não porque não existe a existe palavra, não desgraça. deveria, Aquela palavra não deve existir desgraça desgraça. Exatamente. não Foi deve assim, existir. foi nessa linha Porque a de gente fala muito, raciocínio. né? Que, ai, meu Deus, quanta desgraça acontecendo. Gente, não existe Isso. desgraça. Em tudo a gente deve dar graça. Agradecer porque tudo que acontece, por mais feio, esquisito, ruim que pareça, na verdade é para o nosso bem. O que falta a gente é só compreender o para quê daquilo na nossa vida. Qual o objetivo? O que aquilo vai trazer de melhor para a gente? O que a gente pode tirar de bom Era nessa dentro linha. da gente para passar por aquilo. É isso. Em tudo dá graça. Acaba com essa Em tudo palavra dá graça. desgraça que ela Acaba com, acaba com isso, não é não isso? faz sentido. E confiar em Deus. Mas isso só vem com fé. E a gente Só. tem que desenvolver, né, a fé, né, a esperança e a caridade. Tem que tentar trabalhar essas três grandes Virtudes. vertentes, virtudes, Na né? verdade, Porque e a dessa fé, maneira a gente né? consegue enfrentar E como ele a fala fé, até que a fé é que a maior delas, né? Que sem fé nada, né? Sem o amor, porque assim, a doutrina espírita, graças a Deus, me ajudou demais nisso, nessa questão da fé. A fé raciocinada. Porque na hora que a gente começa realmente a estudar. Renata tá Oh, cortando um tá pouco. cortando? Melhorou ou não? Tá cortando um pouco, um pouco. Eu tô te ouvindo Está me, normal. Deve ser tá me ouvindo a minha normal? internet, então.
É, só, só um pouco. Então, o que Renata estava falando é que da importância da fé. E para nós espíritas, essa fé é uma fé raciocinada. Ela é sentida também, mas ela brota no espírita através do Ela raciocínio, começa no através do estudo, da raciocínio. compreensão. Ela começa no raciocínio. Então, quando você começa a compreender as leis divinas e naturais, começa a estudar e ver Deus, compreender Deus como esse ser criador maravilhoso, Pai, então essa fé, ela vem e aí vai dando a esperança, né? Porque você vai começando a crer e ficar com essa esperança no coração de que E as a coisas são certeza de que porque tem que ser, tudo vai dar tudo certo vai dar certo no final, no né? final. E aí você começa a partir disso a desenvolver um amor, você começa a amar. Esse amor ele vem natural, porque você ama o pai te ama, esse amor vai desenvolver, aí você começa a compreender que somos todos irmãos. E aí nessa tríade, né, de fé, esperança e caridade, é que a gente começa a modificar sobremaneira o mundo em que a gente vive. E Isso aí. engraçado que todas as religiões, mesmo fora do espiritismo, se você for estudar as coisas, não diferem, você não vê ninguém dizendo para maltratar o outro, para desrespeitar, porque o outro tem um dom menor do que o seu. Não vem, nenhuma religião vem trazendo como dogma a falta de caridade, a falta de respeito, a incompreensão. Pelo contrário, geralmente traz uma mensagem diferente. Eu acho que o problema não é muitas vezes com a religião que a gente está, e sim com a incompreensão ou a incapacidade que a gente ainda tem de internalizar esses conceitos para viver em sociedade, para ter uma vida plena. Não é isso? Mas aí o bate-papo da gente se estendeu, a gente foi muito legal. Algumas pessoas interagiram aqui comigo, né, no grupo, porque como eu estou entrando pelo meu e elas terminam me Isso. seguindo, sejam todos bem-vindos. Isso aqui é um grupo da juventude da Seja, que é um centro espírita que a gente frequenta e faz a evangelização de jovens, adolescentes, né? E estávamos necessitando retornar os encontros com os jovens. Então esse foi o canal que a gente elegeu. Eles têm um grupo, nós temos um grupo agora e a nossa proposta é de ficar fazendo encontros semanais nos domingos às 17 horas com temas dos mais variados, voltados para as discussões da atualidade e com vontade de evangelizar, de mostrar um pouco a palavra, né, de Jesus, do que está na Bíblia, as passagens dos muitos que conviveram com ele naquela época, e fazendo uma interpretação disso para os nossos dias atuais, ou seja, para nosso dia a dia, nossa vida de relação. Tá bom? Então sejam todos bem-vindos, acolhidos e podem participar com perguntas e estamos aqui na medida do possível para responder e conversar, né, Renata? Isso aí. Isso aí. E a nossa ideia realmente estamos com quase 40 minutos já de live, tá? Eu acho que a gente já Nossa conseguiu assim, proposta era essa, passar a ideia, né? A do que mensagem. seria. E Vamos, aí, vamos agora fazer a nossa prece, acho que a gente vai fazer uma prece final, não é isso? E lembre-se, quando for finalizar, que a gente terminar agora, de gravar lá no canal, tá. tá bom? Vamos apertar aqui o Ok? encerrar, né? Acho que Isso, tá quando bom. apertar o encerrar, tá certo? Hoje a gente não está conduzindo até o final, mas como você está usando a ferramenta pela primeira vez, ele, quando falta 2 minutos, ele aparece na parte de E cima, avisa. ele avisa para a contagem de tempo, para as considerações finais e a pessoa não ser cortada, porque é implacável. O Instagram, quando completa 1 hora, ele corta. Tá Não, mas bom? tá bom. Olá, Rodrigo, seja muito bem-vindo. Tá chegando no final da live, mas Deus esteja com você, tá bom? Vamos fazer uma prece, Renata? Vai lá. E aí, como você iniciou, eu finalizo, né? Com a Isso. prece inicial. Conforme a gente viu nessa tarde, a gente pode, a gente pode pedir, louvar e agradecer. Então, eu quero fazer hoje uma prece de agradecimento. Agradecer a Deus essa oportunidade, estarmos aqui reunidos, estarmos presentes,
para a discussão do seu Evangelho, o Evangelho de Jesus. E agradecidos somos, né, por todas as bênçãos que recebemos desse dia, essa oportunidade de estarmos aqui. Pedimos a Deus por todas as pessoas da nossa casa espírita, por todos aqueles que estão nos assistindo, escutando nesse momento, aqueles que vierem a ouvir essa live. Pedimos bênçãos de paz, tranquilidade, amor e trabalho na seara do bem, para que possamos edificar, sim, um mundo de regeneração e um mundo melhor, usando cada um os seus dons e multiplicando as bênçãos nessa terra. Que assim seja. Muito bom, gente. Ei, tchau. E até domingo que vem. Até domingo Tchau, que vem. tchau. Em nome de Jesus. Tchau.